E para darmos continuidade ao seminário e apresentar o primeiro painel do Fórum Jurídico, tenho a imensa satisfação de convidar o presidente regulador para subir ao palco e honrar este fórum, assumindo a moderação dos debates. Uma salva de palmas para Luiz Alberto Nespolo. Assim, esse cerimonial se despede e deseja um ótimo fórum de debates abertos a todos. Boa tarde, senhoras e senhores. Rapidamente, vou fazer sentado, que diz que tem que ser de pé e rápido, vai ser sentado e rápido. Primeiro, sentado e rápido no sentido de dizer quão bom é este momento, que estamos aqui bebendo dos melhores profissionais do Brasil, que se dignaram a vir para o Mato Grosso para discutir uma questão tão importante, que é a questão jurídica dentro da regulação. Então, dizer da inspiração, Milton, pelo seu início de trabalho junto à NTT, este fórum jurídico nasceu da experiência da NTT, lá eu sei que estão várias séries à frente da gente, nós estamos no primeiro. Não que não discutimos a questão jurídica, mas discutia dentro dos modelos, em outros painéis. Nesse momento estamos trazendo para a questão inspiradora do vosso trabalho, com vossa equipe que está aqui, junto com outros procuradores federais da NTT, e que conduziram tão bem a questão dos contratos em conflito para soluções inovadoras e traduzindo para a solução em vez de criar mais problemas. Então, é um prazer enorme tê-los aqui junto com todos os demais. Dizer que a inspiração, então, deste momento nasceu da nossa co-irmã nacional NTT e temos toda a alegria de dividir isso com o público. E não nasceu da gente, mas estamos copiando a melhor prática. E, se possível, por que não melhorá-la? Como é uma boa prática tem que ser feita. Então, dando o mérito para quem merece o mérito, né? E trazendo, então, essa boa iniciativa para o Mato Grosso. E Cidinho, você vai participar com uma aplicação prática aqui dessas inovações necessárias aos contratos de longo prazo para que eles perpetuem sem prejudicar o interesse público. Então, vai ser um momento bem ímpar. E nós ouvimos ontem, numa palestra do Marco Aurélio da PCR, que falava quão importante estar acontecendo essas coisas aqui no Mato Grosso, que hoje graças também a uma gestão bem avançada que Mauro Mendes começou, agora ele saiu, e Otaviano Pivetto continua, e com bastante ímpeto, na trazer essa evolução para o Estado, esse choque também de gestão para o Estado, essa divisão do passado e presente e futuro, onde o Estado começa, sim, a pegar sua vocação e fazer uso. Sem perder o propósito do momento, mas só fazendo essa menção, eu queria dar início a esse importante evento, então declaro aberto o primeiro fórum jurídico do Estado de Mato Grosso, compondo o nosso segundo seminário, que aconteceu há 2 anos atrás, e, quiçá, se repita daqui 2 anos, como está previsto no plano estratégico da GER, e se repita de 2 em 2 anos, sem chocar com nenhum evento da BAR, mas sim acrescentar mais um momento de regulação e dizer, para quem ainda não ouviu, que aqui está presente 77% da regulação do Brasil, representado por 20 estados com agências reguladoras, discutindo temas que são conexos com realidades diferentes. Então, sem delongas, eu queria chamar primeiramente a doutora Silvia. A Silvia, para quem quiser, um currículo longo, é procuradora federal da NTT, da Advocacia Geral da União, e trabalha junto à NTT. Silvia Leitão, seja bem-vinda para compor o nosso dispositivo. Também chamar o nosso senador, vou chamar senador, poderia chamar de muitas coisas, foi presidente da MM, foi também muitas funções, empresário, e o precursor também desse trabalho junto à Rota do Oeste, nosso presidente do Conselho Administrativo até há pouco tempo. Mas, enfim, vou chamar de senador Cidinho Campos, que gostaria que viesse também até o palco para compor nosso dispositivo.
Gostaria também de chamar o Luciano, que vai acompanhá-lo, e é o presidente da Rota do Oeste, que tem desde então desempenhado muito bem essa tarefa da nova Rota do Oeste. Estou falando Rota do Oeste, estou no passado, da nova Rota do Oeste. E já faço a correção, presidente também do Conselho da nova Rota do Oeste. Enfim, gostaria de chamar também a senhora Gisela Cardoso, presidente do OAB, que nos honra com a sua presença, representante de todos os profissionais da área jurídica do Mato Grosso. Nossa colega do passado da academia, muito importante estar aqui. Gostaria de chamar o senhor Maurício Portugal, que vem compor esse dispositivo, que também participou de grandes soluções de solução para contratos em conflitos. Inicialmente, para brilhantar e a gente não perder muito tempo, que depois tem um painel tão forte, pesado, no bom sentido, de conhecimento, pesado de conhecimentos, conhecimentos bem díspares, mas todos complementares em áreas diferentes. E a ideia é essa mesmo, sermos aqui criadores de um caminho único, mas os contraditórios necessários para a evolução, estamos falando de evolução dos contratos em conflitos, e atualização, que aí nós conseguimos colocar dentro da política pública. O que é um serviço de qualidade? Ele não é só módico, ele não é só regular, ele não é só pontual, ele não é só isonômico, ele é também atualizado. Nós estamos falando de atualizações. Se tu não consegue atualizar a política pública, quem sofre é o interesse público, ao final. E aqui morria-se muita gente, né, por falta de ser atendido e as obras saírem conforme planejado. Enfim, passei há pouco e vi a saída na Serra de São Vicente sendo construída. Vai parar muitos acidentes de caminhões, mas não quero dar spoiler. Então, vamos lá. Seguindo diretamente, eu gostaria de abrir a palavra à senhora Silvia Leão, da Procuradoria, da ANTT, que vai fazer breves falas sobre o tema, principalmente por ser do lugar que nos inspiramos. Então, com as experiências, eles têm normativas, têm evoluções fantásticas, e vamos beber um pouquinho desta água que ela nos traz. Maravilha, obrigada. Boa tarde, presidente Luiz Alberto. Eu acho que não inventaram ainda a forma de começar a falar senão agradecendo, eu não podia fazer diferente. Não me ensinaram outra forma. Muitíssimo obrigada pelo convite, fico extremamente honrada e feliz. Mais honrada e feliz ainda de dividir esse espaço com o Cidinho, o senador Cidinho, que alegria, a doutora Gisela, presidente do AB. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do meu estado, que nunca tivemos uma presidente no seccional do AB, é uma pena. Mas chegaremos lá, caminhamos para isso. Luciano, que prazer, que alegria dividir. Maurício, nem se fala. Maurício, eu brinco que Maurício é um polvo, né? Ele consegue né, alcançar as diversas discussões de toda ordem, em todas as agências, em todos os contratos, em modelagem, em execução. E o Maurício é fantástico. E por acaso, eu imaginei que o Maurício estivesse só na palestra, né, no painel seguinte, mas o Maurício se juntou a nós. Mas na minha fala, eu me valho de um artigo do Maurício, então você vai ser citado muitas vezes aqui na minha fala. Maurício, peço licença. Estou dando os devidos créditos, mas Maurício realmente é uma referência para todos nós. Então vamos lá, vamos falar do que precisa ser dito. Não criem muita expectativa a respeito da minha apresentação, é só, na verdade, para eu coordenar as ideias aqui, para não devagarmos muito, né? Mas eu estruturei mais ou menos eu tentarei falar mais ou menos segundo essa estrutura, no sentido de importância da deferência, né, a própria existência das agências, muito mais do que deferência aos atos, mas a própria agência. E aí sim, o número 2, ali é o artigo do professor Maurício, que é como desestruturar uma agência reguladora em passo simples, é um artigo irônico, que faz um diagnóstico muito interessante, eu vou falar dele mais adiante. Acrescento ali o papel das procuradorias jurídicas, assim, nesse trabalho de conferir importância devida aos atos da agência e à própria agência. E, por fim, traz um caso concreto ali de TRIP, que é um caso emblemático, um caso sofrido, digamos assim. E se eu tiver uma segunda oportunidade de fala, talvez a gente reforce também a história bem-sucedida da nova Rota do Oeste, também casos mais... O TRIP talvez não seja um caso
que nos inspire um otimismo, mas eu tenho alguns casos de otimismo aqui em relação à rodovia que de repente vale a pena trazer se eu tiver esse tempo. Mas falando da deferência, o que eu queria partir de uma perspectiva um pouco diferente, ao invés de falar especialmente sobre deferência aos atos da agência, a minha preocupação é da gente olhar sobre uma perspectiva mais, talvez um pouco mais afastada, de deferência, de necessidade de deferência à própria existência da agência, né? Um reconhecimento de deferência, de respeito ao espaço institucional que a agência deve ocupar, o espaço institucional que a agência foi criada para ocupar. E a segunda perspectiva que eu acho interessante a gente abordar é, muito além de doutrina Chevron, né, Maurício, que já foi até superada, ou daquela tentativa nossa de construir separação entre ato vinculado, ato discricionário, em que medida o judiciário entra aqui ou não entra ali, que são, na verdade, doutrinas e teorias que eu confesso, na minha lida, né, de 20 anos de procuradoria, nunca comoveram muito o controlador, né, dizer para ele, olha, isso aqui é discricionário, eu preciso dessa margem, essa decisão é minha, nunca comoveu muito o TCU, é verdade. Mas a perspectiva que eu queria trazer é no seguinte sentido, de que a deferência não me parece uma obrigação jurídica em que eu possa impor por força normativa, alguma norma diga, você é obrigado a ter deferência aos atos da agência. Me parece algo que a agência precisa se estruturar para construir esse respeito, para construir esse reconhecimento institucional. Essa é a perspectiva. Ao invés de a gente olhar para esse terceiro e fazer críticas, TCU, você não respeita as minhas decisões, judiciário, você está desmerecendo as minhas decisões. A minha tentativa aqui hoje vai ser trazer esse olhar para endógeno, digamos assim. Vamos olhar para dentro e ver em que medida nós, né, da agência, podemos nos estruturar para fazer com que nós façamos que as nossas decisões, que as nossas escolhas sejam respeitadas. É a minha tentativa. E para isso eu vou lançar a mão, então, do artigo do professor Maurício, do Jordão também, e que ele faz uma análise, um diagnóstico que, a despeito de ser um artigo de 2017, Maurício, me parece, 2017, 2018, é infelizmente extremamente atual, né? Nós temos ali aspectos que são vivenciados ainda muito frequentemente pelas agências, e esse espaço, Luiz Alberto, foi muito interessante porque mesmo ontem e hoje, nas falas de hoje, a gente viu como a história se repete, né? Como os problemas se repetem nas várias esferas. Mas o Maurício dizia no artigo dele, assim, como desestruturar uma agência? O que eu preciso fazer, né, do ponto de vista dito de forma irônica? Eu preciso, primeiro, demorar para nomear diretores, ou nomear diretores ali não muito familiarizados com o tema, com o tema do setor regulado, né, com a matéria regulada. Eu vou ter uma agência desacreditada. Ou, melhor ainda, melhor do que nomear diretor não tão entendido, não tão familiarizado, ou sem notório conhecimento, talvez é nem nomear. Nem nomeio, deixa a agência sem nomeações, a gente viveu isso muito, né, no Executivo Federal. Ou seja, você impõe uma paralisia para a administração, para a agência, ela fica sem quórum, ela não tem como deliberar. Ou ainda, também vivemos na administração federal a nomeação de diretores interinos, né, demissíveis, que vão na contramão, essas nomeações vão na contramão de tudo que se quis de uma agência reguladora, que é uma estabilidade, né? A ideia é que eu constituiria, né, uma agência técnica com um isolamento político, se não um isolamento, que talvez não exista de fato, mas minimamente um afastamento político, né, e com mandatos fixos. Ontem o diretor Alex falou muito bem sobre isso, a necessidade de mandatos fixos, né, para que a agência tenha uma autonomia, isso foi muito bem sustentado. O segundo ponto, que foi muito falado, acho que em todos os painéis, Luiz Alberto, desse seminário, sobre a asfixia orçamentária, né? Quando a agência se vê com contingenciamento, com restrições, com cortes, isso é uma realidade, me parece, com todo mundo que eu conversei, das agências, você impõe à agência uma dificuldade de operacionalizar, né? De fiscalizar, de regular, de construir soluções adequadas. Seja uma dificuldade de contratação de terceirizados mesmo, ou contratação, realização de concurso público, se não me engano, a Vanielle falou ontem da dificuldade que é mesmo, não só de fazer concurso, de celebrar concurso, mas que esses servidores se mantenham na carreira, né? Também por uma pouca atratividade, enfim, existe ali uma concorrência com outros cargos, né? E também, claro, com a iniciativa privada. Um terceiro ponto, que eu acho que é o que nos toca especialmente, né, com o tema de importância de deferência aos atos da agência, é acerca do controle excessivo. Quer desacreditar uma agência, é você impor a todos os seus atos uma série de questionamentos de toda ordem por diversas frentes, né? Seja por um Ministério Público que vai ajuizar uma ação civil pública, seja por uma ação popular,
vai bater a porta do judiciário querendo rever algum ato, né? Você tem ali também uma substituição. A pretexto de estar regulando, a pretexto de estar controlando, na verdade, o controlador se arvora na função de regulador. Né? Isso é algo extremamente danoso e ainda mais pernicioso é quando esse órgão de controle ameaça, intimida o servidor, o técnico, a própria diretoria, com uma sanção pecuniária. Né? Você impõe a esse decisor, né, uma paralisia decisória, ou seja, ele decide, ou fica com receio de decidir, ou minimamente decide de uma forma conservadora, com medo, né? Vai que o que eu vou entender que possivelmente não vai agradar o órgão de controle, ele vai analisar esse problema daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Olhando para um cenário muito diferente do que aquele em que o gestor decidiu, estava analisando. É algo também pernicioso, salvo engano, pernicioso é o seu termo, inclusive. Eu estou me valendo todos os termos do artigo. E um quarto ponto é o autoflagelo institucional, que eu acho que aqui ainda é o mais sério, quando a própria agência se impõe ou se coloca numa posição de desacreditada, né? Então, quando a agência, inacreditavelmente, deixa de promover uma revisão, um reajuste imposto contratualmente, ou quando desmerece disposições de suas próprias resoluções, né? Não raras vezes a gente vê isso acontecendo, né? E uma negligência procedimental, e aí eu vou falar também do painel de mais cedo da Milena, não sei se Milena está aqui também, o pessoal falou muito sobre a necessidade de uma agenda regulatória, de uma análise de impacto regulatório. Isso existe para legitimar os atos da agência. Existe um procedimento a ser observado, né? Um processo de controle e participação social também extremamente relevante, que não é para inglês ver, como diria minha chefe de junta, procuradora-geral de junta, cadê você, a doutora Valesca? Que alegria você por aqui me assistindo. Tudo que eu disse aqui ela está cansada de saber. Mas é uma frase de doutora Valesca, ela diz muito, isso não pode ser uma audiência pública, não pode ser um processo de participação e controle social para inglês ver. Não é uma frase sua. Porque exatamente isso, né, todo esse procedimento ele existe por uma razão. Você abre uma audiência pública, você colhe contribuições para que aquelas contribuições sejam consideradas, ainda que afastadas, mas a agência precisa se debruçar sobre aquelas críticas, sugestões e contribuições de forma a rebatê-las ou eventualmente acolher. Né? Aquilo que é para inglês ver, você passa de liso e você desacredita a própria agência em última medida. E existe mais um pilar que o doutor Maurício se esqueceu, que me parece um pilar extremamente relevante quando a gente fala de desestruturar a agência. Como se desestrutura uma agência? Também enfraquecendo a sua procuradoria. Né, você desacreditando a sua procuradoria, ou esvaziando a sua procuradoria, ou mantendo procuradores não familiarizados com o tema. Né, você precisa, a gente sabe o grau de complexidade que as agências, né, das matérias que as agências lidam, você precisa de uma procuradoria que seja capaz de entender a fundo a demanda, né, né, a demanda do seu gestor, o que o seu gestor precisa, e participar desde a origem da construção daquela solução. Né, e ser capaz de dar a mão para o gestor e dizer, vamos trabalhar junto, vamos criar aqui vamos encontrar uma solução criativa e vamos robustecer a fundamentação desse ato de forma a resistir. Talvez seja inevitável um questionamento, mas se a Procuradoria estiver atuando de perto, talvez ela consiga construir uma fundamentação suficiente para resistir a questionamentos. Que soframos questionamentos, mas que a gente seja capaz de encontrar respostas, né? Ou encontrar fundamento devido para defendê-los. Feito esse cenário, eu acho que eu falei todos os itens. Sim, segurança jurídica. Me parece que uma procuradoria acreditada, uma procuradoria prestigiada, ela também precisa ser aquela procuradoria capaz de dizer ao gestor, por aqui não, assim não dá, esse não é o melhor caminho. E ser ouvida, de preferência. Né? É extremamente relevante que ela consiga dizer que determinados caminhos, determinadas escolhas não são, de fato, legítimas. Ela tem esse espaço de autonomia, independência e autoridade funcional para dizer, por este caminho não é o mais adequado, vá por este, né, caminho ou não. Dito isso, o presidente Luiz Alberto pediu que eu trouxesse um caso prático. Esse primeiro caso prático, como eu disse, não é exatamente uma história bacana. Talvez a gente tenha a Nova Rota do Oeste, uma história muito mais bacana. A gente tem um grande... Eu não vou dizer que é um problema, mas eu vou dizer que é uma realidade complexa, que é algo com que a agência lida há 2 décadas, possivelmente, eu posso já dizer isso,
que é o transporte rodoviário interestadual de passageiros. A gente apelida de TRIP. Na verdade, às vezes a gente fala TRIP porque é o interestadual e o internacional, são atribuições da agência, né? Mas o que nos toca aqui hoje é o transporte o interestadual, né? Que é de matéria da agência. E por que eu trouxe o TRIP aqui como exemplo? Eu queria fazer também aqui um disclaimer, eu dizia inclusive disclaimer mais cedo com o Dr. Milton, meu chefe, ex-chefe, foi procurador-geral da agência há muito tempo e fez um belíssimo trabalho. O Luiz Alberto já abriu também citando o nome dele, precisava também festejá-la, a presença dele me ouvindo aqui também. Nada do que eu disse é novidade, né? Para fazer muito possivelmente de algo de interessante que eu tenha dito, possivelmente eu estou repetindo o que Milton já disse. Enfim, voltando ao TRIP, fazendo o disclaimer que eu disse para ele que eu faria, eu não estou aqui para, né, defender bandeiras de para que lado vamos e qual é a solução. Enfim, eu vim aqui para demonstrar o problema e a dificuldade que a gente tem com esses inúmeros questionamentos, com esse bombardeio que a agência recebe de várias frentes a todo momento, o tempo todo. Qual é o drama? Aqui eu vou ser bem sucinta, porque a gente tem muita gente boa, né, para falar aqui depois de mim. Desde a origem da lei de criação da agência, lá em 2001, a agência é incumbida de disciplinar o transporte rodoviário interestadual de passageiros, até então, né, até 2014, sob a modalidade de permissão. Né, o instrumento era permissão e, portanto, precedido de licitação. Meu Deus, vamos ter que licitar. Imagina quantas linhas, né, imagina a dificuldade disso, e a agência se debruçou. Enfim, é esse meu trabalho, vamos atrás disso. E criou-se na época chamado Proplas, não sei se alguém que lembra disso. Mas a agência se estruturou e bancou estudos complexos para estruturar essa licitação. Estava em vias até que veio uma medida provisória, convertida em lei, que disse, não é isso, não vamos falar de licitação. Havia uma dificuldade de licitar, real, é verdade. Não vamos tratar de permissão mais, não será precedido de licitação mais, agora vamos permitir essa determinada atividade, esse serviço público de transporte interestadual, por meio de autorizações, de forma a ter uma livre concorrência, tantos quantos atenderem aos requisitos entrarão, salvo casos, hipóteses de inviabilidade operacional. E a agência, essa é a redação original lá de 2014, dizia apenas esse salvo inviabilidade operacional. A agência veio, então, se debruçou a fazer uma resolução, se debruçou de fato, né, abrir esse mercado, aceitar novos entrantes. Em meados de 2021, uma cautelar, aquele TC que eu cito ali, de 2020, em 21, comecinho de 21, o TCU expede uma cautelar, dizendo, agência, você está impedida de conceder novas autorizações. Foi uma denúncia sigilosa no primeiro momento, apontavam lá que a agência estava furando fila né, na ordem de prioridade dos pedidos, que havia ali algumas divergências em relação ao deferimento, estava deferindo umas em detrimento de outras, que havia alguma inconformidade, de que a agência estava deferindo um número muito grande de autorizações e com isso ficaria impossibilitada de fazer uma fiscalização com tantos novos entrantes. Havia uma série de hipóteses, de inconformidades na atuação da agência, em razão disso que o TCU deu essa liminar, essa cautelar. E a cautelar não dizia, fica a NTT proibida de conceder novas autorizações até que comprove a sua capacidade de fiscalização. Não. Fica a NTT impedida de conceder autorização até que demonstre que as autorizações concedidas foram feitas regularmente. Não. Foi uma cautelar, por simples, dizendo, fique impedida de conceder novas autorizações. Essa cautelar durou 2 anos. Mais precisamente, 1 ano e 11 meses, porque a cautelar foi em fevereiro de 21, em março de 23, nesse mesmo TC, veio um acordo dizendo, não, vamos suspender essa cautelar. E espantemos. Aquelas inconformidades todas foram quase na totalidade todas afastadas. Elas não se concretizaram, né? Quando o TCU se debruçou, de fato, a ver se havia alguma inconformidade, alguma irregularidade, não se confirmou a grande maioria delas, mais de 90% delas. Nesse meio tempo, enquanto a cautelar vigorava, aquela legislação que impunha salvo inviabilidade operacional foi alterada para criar mais inviabilidades que a agência precisaria tratar. Ou seja, não era quem quisesse entrar, era quem tantos quantos atendessem as condições, desde que não haja hipótese, né, de inviabilidade operacional, que já existia, e acrescentaram técnica e econômica. E a agência, meu Deus, o que é inviabilidade técnica e econômica que vai impedir que eu
impeça novos entrantes. Lá foi a agência reabrir a audiência pública, receber zilhões de contribuições, e são zilhões mesmo, porque a gente tem, né, um público muito atuante, empresas interessadas, e Ministério Público, as pessoas participam muito. A agência, enfim, editou a resolução 6.033, salvo 6.033. Eu confundo com o RCR, mas é 6.033 em 23. E, de fato, estruturou mecanismos, né, de janelas, de entradas graduais, de abertura gradual do mercado em 2023 e vem concedendo, recentemente abriu uma dessas janelas, a primeira janela, muito recentemente, e aquele número que eu trago ali, 852 ações judiciais, são só em relação, ações ajuizadas em relação à janela. Eu entrei em contato com o pessoal da Judicial, né, com a nossa equipe do Judicial da Procuradoria, e disse, olha, me mandem aí o número, eu vou falar lá em Cuiabá, eu preciso levar para eles o quanto a agência é questionada, né, no judiciário em relação às ações de TRIP. E eles me disseram, Silvia, me dá um recorte, eu não vou te dar um número absoluto, me dá um recorte. O que você... Ah, então me fala aí da resolução nova para cá, eu vou te dar um recorte especificamente das discussões a respeito da janela, essa janela muito recentemente aberta. Só em relação a essa janela foram 852 ações do Brasil inteiro. Algumas empresas ajuizam mais de uma ação em relação a mais de um mercado, né, que elas estão ali pleiteando. E nesse universo, né, dessas 852 ações, envolvem 158 autores, que são empresas, muitas das vezes empresas interessadas, mas você também tem cooperativas, você tem associações, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública da União, todo mundo discutindo esse cenário. Agora, os senhores imaginam quantas decisões judiciais dadas no universo em que a agência está tentando regular o mercado, e aí você tem empresas entrando por decisão judicial, a decisão judicial cai, aquela empresa já não está lá mais, eventualmente você indeferiu porque você tinha uma empresa nova. Imagina a dificuldade que é regular no mercado tão... com tanta judicialização assim. E aí, na semana passada, enquanto eu parava para pensar o que eu ia falar aqui hoje, recebemos uma nova denúncia no TCU, na semana passada, que eu não sei bem, ela ainda está sigilosa, mas ela discute exatamente a aplicação da norma, também pelo TCU. Então, teremos em frente, eu não sei se vem aí outra cautelar, eu não sei bem quais são as imputações ainda, mas a gente vai ter mais uma discussão sobre a aplicação da norma pela agência. A agência tendo a sua atividade fim posta em xeque, sendo discutida também mais uma vez. Eu havia discutido ali na DIN 5549, tem uma segunda que eu não coloquei, mas era a DIN discutindo a própria alteração, né, de deixar de ser permissão para virar autorização, também foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada lá em 2014, 2015, mas que foi, enfim, julgada em 2023. Ok, é isso mesmo, é abertura de mercado, livre concorrência, a agência não se intromete mais, né, na tarifa, no preço cobrado. Mas, enfim, esse é o cenário. Eu queria eu queria finalizar com algo mais otimista, mas meus colegas aqui certamente vão trazer hipóteses mais otimistas, em que a gente tem um outro TCU. Esse TCU de cá é um TCU mais complicado, mas a gente tem um outro TCU que realmente dá as mãos para a agência, conhece o problema de perto e nos ajuda nas soluções. Com isso eu agradeço, me coloco à disposição, silvia.leão@ntt, precisando falar comigo, estou às ordens. Foi um prazer. Doutora Silvia, fantástica a sua intervenção, não esperava menos, ao contrário, né? Aqui nada vai ser definitivo, tudo vai ser pinceladas de possibilidades e continuidade, né? Agradeço novamente ao doutor Milton a disponibilidade e agora a doutora Valesca, tá? A Valesca é mais quietinha, calminha, né? Mas podemos nos apresentar no almoço e obrigado por estar presente e dizer que aqui nós enfrentamos diferente, é importante colocar o TRIP, né? O TRIP nosso foi concedido, conforme previa na Constituição, com as mesmas dores. As dores são similares, né? Muita judicialização, muita intervenção lícita e ilícita, ao final vencemos, né? Estamos concedidos, isso não quer dizer que é melhor nem pior, foi o caminho que se optou. E todos podem ser muito bem implementados desde que tenham o rumo. Eu acho que o rumo está dado pela Agência Nacional, sabemos que o STF pacificou, inclusive, né? E a questão só de dar continuidade, outros estados estão seguindo o mesmo caminho, e ao final desse primeiro tempo, vamos ver como é que o estado se comporta, se é concessão, se é permissão, se é autorização. O fato, no estado, teve um grande ganho, isso é inquestionável, modicidade tarifária.
Nós tivemos uma redução de 40% do valor. Ao mesmo tempo, agora estamos enfrentando a questão da revisão ordinária. Como é que faz para... Porque teve muitas formas de desconto no meio. Vários anos de licitação, de chamamentos e mergulhos, e se tirou a parte que tinha na previsão da modelagem do inexequível. Então agora temos um trabalho a fazer e a instituir a forma que não está tão clara da revisão ordinária, é outro drama. E se fizer, o doutor Adalberto, que chama atenção, já participou conosco na ajuda juntária econômica, e estamos nos debatendo agora com uma consultoria para achar aquele caminho que o senhor desenhou um pouquinho, que precisava trabalhar um pouquinho, porque se só implantasse não chegava a lugar nenhum. Ela teve uma incompletude, como a gente sabe, de uma modelagem. Então precisa enfrentar algo que misturou discricionário com contratual para achar algo que perenize esse modelo de uma forma de atender os problemas que ocorrem, muito parecido com o que se falou aqui de rodovia, o quinquenal. Lá está previsto a revisão ordinária quinquenal, só que os critérios não estão muito claros e preciso clarear, ou com norma, e participando com controvérsia, ou para uma mesa técnica, mas nós vamos chegar com certeza nessa evolução. Era para o TCE estar aqui, com consensualismo, que também é uma situação bem avançada na busca de inovação das soluções de contratos em conflito, mas gostaria de destacar mesmo na ausência essa grande evolução do TCE do Mato Grosso, que ela tem a mesa técnica que nos auxilia, sem perder a característica do contrato, conseguir prover consenso das partes de evolução de uma política pública. Então faço destaque aqui desse avanço do nosso TCE. Gostaria de passar a palavra do Dr. Cidinho para que fizesse a explanação da experiência prática. Ele fez toda uma introdução junto à NTT, uma aproximação, uma busca, e depois se concretizou de forma maravilhosa, com bênção do TCU, né? E isso é muito bom, uma evolução, e é um case de sucesso a nível nacional, e ele foi um ator preponderante na época e vai ser auxiliado por Luciano. A seu tempo, pode ir puxando o Luciano, que são duas pessoas maravilhosas, né? A fazer essa apresentação do case, em torno de uns 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, o que conseguir. Vamos ver se a gente cumpre o prazo para não atrasar a segunda dinâmica, mas sabemos que cada assunto aqui, a senhora podia ter ido muito mais, né? Cada um que for falar aqui poderia passar um dia, 2 dias, 3 dias, tem carcaça e tem assunto para falar e prosperar, mas certamente fico muito agradecido novamente e passo a palavra esse dia. Boa tarde, pessoal. Obrigado, presidente Luiz Alberto. Para nós estar aqui falando um pouco da nossa nova Rota do Oeste, a satisfação mesmo porque aqui presente tem vários atores que fazem parte dessa história. Aqui do meu lado direito a doutora Gisela, presidente da OAB, o doutor Milton, procurador da NTT, doutora Silvia, né? E várias outras pessoas que participaram desse processo, outras pessoas da NTT também. E para falar um pouco da Nova Rota do Oeste, a Nova Rota do Oeste é uma empresa concessionária da BR-163. Como tem várias pessoas de vários estados aqui do Brasil, é preciso falar que a BR-163 é a principal rodovia do estado do Mato Grosso. Por ela passa 80% da produção agrícola do estado, né, junto aos portos da região sul, da região sudeste, e também liga também a maior parte dos municípios do estado. Então, é a principal rodovia que corta o estado do Mato Grosso, uma extensão de 850 quilômetros, que é o trecho administrado pela Nova Rota do Oeste, e essa concessão passou por vários problemas, como nós vamos colocar um pouco aqui na apresentação, né, do TAC. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né? Mas, primeiramente, quando foi feita essa concessão, ainda no governo da presidente Dilma, e na época ganhava a concessão quem oferecesse a menor tarifa. E quem ofereceu a menor tarifa foi a Odebrecht, né? Começou as obras, logo em seguida veio a Operação Lava Jato, já em 2016, e as obras foram suspensas. Dentro dessa concessão estava a obrigação, a principal delas, de duplicação da rodovia de divisa Mato Grosso do Sul até Sinop, né, nesse trecho aí de 850 quilômetros. E aí, em 2021, iniciou-se um processo de devolução da concessão. A gente ainda tentou, estava no Senado ainda em 2019, tentamos com a
medida provisória de 2018 do presidente Temer, que nós aprovamos no Senado, eu me empenhei muito por isso, e perdemos a medida provisória na Câmara, não aprovou, não votou em tempo, e naquele momento ali a gente ia conseguir fazer a transmissão, a Odebrecht podia transferir para outra empresa concessão, e ainda sem ter os problemas que veio logo em seguida. Mas, infelizmente, perdemos esse prazo, perdemos a medida provisória, e aí começou-se a acumular os problemas, né? E que a empresa que estava na concessão não conseguia cumprir mais os compromissos juntos com a NTT, junto com os órgãos de controle, e começou aí um efeito de bola de neve, né? Com as multas aplicadas pela NTT, as dívidas que não conseguiam pagar, né? E chegamos aí em 2021, né? Quando começamos esse trabalho dessa loucura, né? Porque, assim, falando um pouco, porque eu caí no meio disso, né? Eu tenho uma relação muito boa com o governador Tarcísio, né? E então, era ministro, e me procurou um pessoal que disse que era lá dos Emirados Árabes, que tinha interesse em assumir o príncipe de Abu Dhabi, tinha interesse em assumir essa concessão, e que tinha já uma conversa com a Odebrecht, mas precisava de um apoio do governo federal, do Ministério da Infraestrutura à época. E eu falei com o ministro Tarcísio, falou: Cidinho, desde o dia que eu entrei aqui, esse problema da BR-163 eu quero resolver, mas nunca consegui achar uma solução, devido ao passivo regulatório, devido às dívidas da empresa. Se esse príncipe de Abu Dhabi está firme, pode trazer o príncipe de Abu Dhabi aqui, né? E aí me pediu os números, esse meu amigo que tinha interesse da concessão. Eu consegui ainda, o Júlio Perdigão aqui, que antecedeu o Luciano, me mandou os números da empresa, e ele mandou lá para o pessoal dos Emirados Árabes lá. Mas na hora que eles viram assim, os números, né, da concessionária, era o nome de uma empresa que não animava para alguém assumir, né? Então, não deu certo, veio aquela frustração, depois procurou outro empresário, também não deu certo, até que um dia eu comentei com o governador Mauro Mendes e falei: só tem uma solução, né? Se o governo do estado, através do MTPAR, assumir essa concessão. E aí ele achou, falou: é uma loucura, né? Mas ficou processando, eu conheço ele, né? Ficou processando. Aí no outro dia ele me chamou de volta, né? Falou: é uma loucura, para você estar autorizado a cuidar disso para mim, desde que seja uma coisa sigilosa. Foi lá, de novo, no ministro Tarcísio, e ele marcou então uma audiência lá na NTT, o procurador Milton estava lá, e só que essa audiência já estava marcada antes, que era para mim ir com os árabes, né? O pessoal de Abu Dhabi. E quando eu cheguei lá, só eu sozinho, falou: cadê a mesa toda arrombada lá para receber para receber o príncipe, né? Mas cadê o príncipe? O príncipe não pôde vir. Mas eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia. O governo do estado do Mato Grosso, através da MTPAR, tem disposição de assumir esse projeto. Aí, o pessoal da NTT, aí que eu falo realmente da importância da agência quando ela sai de uma viés punitiva para um viés colaborativo, de buscar consenso, né? Aí falou: então traga o governador aqui, vamos abrir a conversa. Levei o governador lá, começamos um trabalho, e aí fomos no TCU também. O ministro Bruno Dantas nos recebeu muito bem e achou que a ideia era positiva, mas ficou muito desconfiado, né? Por que o Estado vai querer assumir um problema que é do governo federal, né? Mas nós tínhamos aqui no Mato Grosso duas forças, uma força política que trabalhava muito para a caducidade, para a devolução da concessão, e tinha nós trabalhando em sigilo nesse TAC, junto com a NTT e o TCU, né? E tínhamos prazo, né? Porque todo mundo, era o ano político já de 2022, todo mundo trabalhando para poder devolver a caducidade da concessão. E só que as pessoas não entendiam, né, Luciano, de que essa caducidade é uma nova relicitação, que eu vou mostrar daqui a pouco. Talvez hoje ainda nós não tivéssemos ainda iniciado as obras, com certeza não teríamos iniciado as obras. E teve rodovias que foram devolvidas e que até hoje não conseguiram relicitar. Então esse caminho nosso foi um caminho mais difícil, mas nós tivemos algumas vantagens. Primeiramente foi o ganho de tempo, né, de que as obras retomaram imediatamente. Segundo, a própria tarifa. A tarifa nossa, como eu disse inicialmente, é uma tarifa
hoje é considerada a mais barata do Brasil, porque ela foi feita lá atrás, nesse modelo de concessão, e nessa repactuação, depois, na verdade, até nós arrependemos, né, Luciano? Poderíamos ter pedido um aumento de tarifa, né? Nós ficamos hoje aí, a nossa tarifa aí a cada 100 quilômetros está em torno de 6,20, 7,50, teve um reajustezinho agora, mas ainda é muito barato. Nas rodovias estaduais aqui, eu ando por aí, paga R$12, R$13 o trecho de a cada 100 quilômetros. Então, a nossa tarifa é uma tarifa bem interessante. E aquilo que eu estava falando, né, que foi o que nós conseguimos: retomada imediata das obras, redução dos gargalos, melhoria da infraestrutura, a preservação do patamar tarifário e melhoria das travessias urbanas e a preservação das vidas. Aquilo que eu falei também antes, né, sobre rodovias da mesma situação que foram devolvidas, né, e que até hoje não retomaram as obras. Tem rodovias em outros estados aí que tem 5, 6 anos, que nós estaríamos talvez na mesma situação se não tivesse acontecido esse TAC. E com esse TAC, a empresa tinha uma dívida de 1,1 bi mais ou menos, né, e nós conseguimos negociar essa dívida e pagamos essa dívida com 450 milhões. Então, menos de 50% do valor da dívida, isso já viabilizou muito as contas da empresa. Tínhamos um passivo regulatório que também ultrapassava o valor de R$1 bilhão. E nesse TAC com a NTT e o TCU, está lá estabelecido que a gente cumprindo o cronograma, hoje praticamente nós já estamos prontos, já quase cumprido 100% do TAC, esse ano a gente cumpre, antecipadamente até, esse passivo regulatório vai ser extinto. Hoje está suspenso e vai ser extinto. Então, a empresa que era a Rota do Oeste, hoje nova Rota do Oeste, que era uma empresa que o governo do estado de Mato Grosso, através do MTPAR, comprou por R$1, hoje é a empresa que ela vale muito, muito dinheiro em termos de valor financeiro, mas a maior validade dela foi as obras que nós conseguimos fazer ao longo dos últimos 3 anos, né? Mas no primeiro ano, restauramos toda a rodovia, que estava em situação muito ruim, depois duplicamos 100 quilômetros, depois 130, esse ano estamos fechando o trecho da região norte, praticamente de Poço Gil a Sinop, tudo duplicado, e onde a gente duplicou a rodovia, a diminuição de mortalidade, de acidentes com mortes fatais, na faixa de 86%. Então, isso é muito significante e nós estamos preservando vida. Aquilo que eu falei agora há pouco, é que na verdade eu não estou muito acostumado com esse negócio do painel, eu vou falando na frente. Vou falando na frente. Vou falando na frente. Para trás. Aquilo também que eu já disse antes, né, que a solução consciencial, esse nosso modelo, esse TAC que nós fizemos, ele depois serviu, né, serve de modelo, o próprio TCU montou uma Câmara de Consenso do TCU, baseado nesse case da nova Rota do Oeste. E outras rodovias que também estavam na mesma situação que estava a nossa, hoje já estão retomando obras, estamos através da SESEX Controle, e que esse apoio da NTT, mais uma vez, temos que registrar, foi muito importante para que isso acontecesse, né? A doutora Silvia, o doutor Milton, o Vitali, o Guilherme Sampaio, que lá está hoje, e a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, da nossa nova Rota do Oeste, de fazer com que vocês tenham orgulho daquilo que vocês defenderam lá, né, e acho que a gente tem cumprido isso muito bem. A OAB, na época, ela se envolveu bastante, não só as OABs regionais, né, e também a estadual, porque também considerava, né, doutora Gisela, vários eventos, várias oportunidades, e realmente esse era o grande gargalo do estado de Mato Grosso. E voltando a falar um pouco, quando a classe política estava para um lado, nós estávamos para o outro, né? Só para contar um pouco da história. Teve um momento em que o presidente, então, Jair Bolsonaro, ele assinou a caducidade e a retomada da concessão, né? E o pessoal saiu lá do Palácio, gravando um vídeo, finalmente conseguimos, vamos tomar a concessão e tal. E aquilo para nós que estava trabalhando já nesse processo, os 4 meses, foi um balde de água fria, né? Eles não entendiam que essa retomada não significava nada, porque ia voltar para um processo, que a EPE ia fazer um novo projeto de requalificação, de definição de novas tarifas, é um processo que ia demorar 5, 6 anos para voltar a empresa, com a nova empresa concessionária para retomar as obras, né? E aí
Eu fui dormir muito triste, falei, poxa vida, 6 meses de trabalho, perdemos tudo, né? E aí eu liguei para o Rafael Vitali e falei, Vitali, perdemos tudo. Ele falou assim, eu vou consultar aí a procuradoria, amanhã eu te falo. No outro dia ele falou, temos uma chance. Falei, temos uma chance, vamos atrás então dessa chance, né? Falou, se em 90 dias a gente conseguir fazer esse TAC, fazer essa transferência, a gente pode, antes de concluir o processo final, temos 90 dias para trabalhar nisso. Aí, em 90 dias, nós fomos no TCU, ao ministro Bruno Dantas, depois explicamos tudo. O governador falou, só tem um detalhe, nós temos 90 dias para conseguir essa transferência. Ele falou, um processo desse aqui no TCU normalmente demora 2 a 3 anos. Para conseguir 90 dias vai ser difícil, mas vamos lutar. E aquilo foi tudo dando certo, as coisas foram acontecendo, todo mundo com muito boa vontade, né? E quando chegou ali no dia 30 de setembro, a eleição era dia 3, 4 de outubro, por aí, 4 dias antes da eleição, e ninguém sabia, porque o governador falou, como ele não queria usar isso para uma questão política, porque ele também não precisava, e trabalha muito em sigilo, né? Então, quando marcou a sessão no Tribunal de Contas da União, para poder votar o processo lá, o TAC, então isso se tornou público, né? E aí, então, que aí as pessoas ficaram sabendo, faltava 5, 6 dias para as eleições, assinamos aqui o TAC, depois começamos a transição, né? E aí que as pessoas foram entender o que nós tínhamos feito, né? Que era quem estava indo para um lado e a gente estava indo para outro, e no final, graças a Deus, deu tudo certo. A gente acabou dividindo a apresentação aqui em 2 partes e, para mim, é uma satisfação muito grande poder participar de um evento como esse. Até ontem à noite, conversando com o Milton, ele falou, mas você vai participar do Fórum Jurídico? Eu sou engenheiro, mas eu acho que o que a gente traz é o efeito prático de uma decisão técnico, jurídico, regulatória, que buscou uma solução fora da caixa para um problema que era insolúvel. Essa é a realidade que a gente vivia de todos esses contratos que hoje já estão com acordos homologados na SESEX Consenso, que começaram, nós somos o embrião desse consensualismo no âmbito do TCU. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Bruno Dantas, quando veio na nossa primeira entrega dos 100 quilômetros, de verbalizar para ele, ministro, esse é o efeito prático dessa decisão. É isso que nós estamos conseguindo fazer, baseado em toda aquela discussão, todo aquele imbróglio que existia, que foi destravado e permite que a gente faça isso hoje. Então, eu queria apresentar aqui Bom, aqui é só a frase de efeito de um contrato em risco de devolução para a maior obra rodoviária em execução no Brasil. Essa é a nossa realidade da nova Rota do Oeste. Então, quero trazer aqui um vídeo que nós fizemos da entrega do final do ano. Ei, meu filho, você não sabe o que eu já passei nessa rodovia. Esse asfalto e essa duplicação era um sonho que eu achei que eu não ia ver. Era difícil assim mesmo, pai? Difícil? Qualquer emergência era um sufoco. Escoar a produção, então, cada viagem era uma luta. Agora, o negócio de pegar a estrada é outra realidade. Aproveita, meu filho, que o nosso Mato Grosso está voando! Em 2025, a nova Rota do Oeste e o governo de Mato Grosso intensificaram ainda mais as obras na BR-163. Foram entregues 130 quilômetros de pista nova duplicada, 30 quilômetros a mais do que em 2024. E o que antes era apenas um sonho distante se transformou na maior obra rodoviária do país. Engenharia de ponta, padrão altíssimo de qualidade.
Em 2025, um trecho entre Sorriso e Sinop foi reconhecido com o prêmio de asfalto mais confortável do Brasil, com um patamar comparável às melhores rodovias europeias. As obras abraçaram Mato Grosso de ponta a ponta, da rodovia dos Imigrantes em Cuiabá e Várzea Grande, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso até Sinop. Além da duplicação e recuperação de pistas, foram entregues 4 novos viadutos, 4 passarelas que protegem pedestres e ciclistas e a nova sede da ANTT em Sinop. Uma BR-163 inteligente, conectada e monitorada de ponta a ponta, eliminando pontos cegos e levando socorro rápido sempre que preciso. Tecnologia que zela pela segurança de quem transporta as riquezas do nosso estado e de cada família que viaja por essa rodovia. Com mais segurança, tecnologia e conscientização, o número de acidentes caiu 39% e as fatalidades despencaram 83%. Porque cada vida preservada, cada pai que volta para casa, cada filho que cresce em segurança, essa é a nossa maior conquista. Nova Rota do Oeste. O nosso caminho é cuidar do seu. Bom, Luiz, me permita continuar um pouco mais, esse era só uma transição. Eu queria apresentar um pouco do que é a Nova Rota, como a gente tem a oportunidade aqui de ter, como você mencionou, participantes de 20 estados da federação, e o Cidinho também posicionou. Nós somos a espinha dorsal da logística do estado de Mato Grosso. O trecho concedido a nós de 850 quilômetros atravessa quase todo o estado, começando ali na divisa com Mato Grosso do Sul, e temos 250 quilômetros mais na BR-163 concedido para a Via Brasil, que atravessa o resto do estado. Então, dentro da logística de escoamento, como o Cidinho também mencionou, nós temos a logística do Sul, que vai para os portos de Paranaguá ou para o Sudeste de Santos, e temos o Arco Norte, ali com escoamento pelo Rio Madeira ou por Miritituba. E isso, toda a logística do estado tem essa base da BR-163, que éramos um grande gargalo que segurava a produção de um estado que tem uma crescente. Se você pega a produção em toneladas, produzido na época da assinatura do contrato, isso saltou de 57 para 110 milhões de toneladas. Então, era urgente a necessidade de melhorar essa logística para permitir que essa potência que é o estado de Mato Grosso possa seguir crescendo a esse ritmo impressionante. Aqui só localizando melhor as nossas estruturas ao longo da rodovia. Nós temos 18 bases de atendimento ao usuário. Todas essas bases contam com ambulância de resgate ou com a UTI móvel de forma alternada. Nós temos 9 praças de pedágio e temos, como o vídeo demonstrou hoje, já depois da retomada da troca de controle, 100% de cobertura com as câmeras ao longo de toda a rodovia. Aqui mais os números de nossa estrutura: 18 ambulâncias, guinchos leves, pesados, e a nossa equipe, nós temos um pouco mais de 1.000 integrantes diretos, e no pico de obras do ano passado, esses números são de setembro, nós tínhamos mais de 5.000 pessoas trabalhando nas obras de duplicação. Então, nós estabelecemos o recorde de entrega com 100 quilômetros em um ano, e no ano passado superamos esse recorde entregando 130 quilômetros. As obras que foram repactuadas dos investimentos originais, basicamente os 336 quilômetros de duplicação, que o Cidinho mencionou, nós tínhamos 8 anos de prazo, nós estamos reduzindo pela metade, devemos entregar no fim do ano todos esses segmentos do contrato original repactuado esse ano. Adicionalmente, nós tivemos também, e aqui o Milton também me recordou ontem, a primeira revisão quinquenal efetivamente finalizada no âmbito da NTT, onde nos permitiu trazer algumas modernizações que esse prazo curto de 90 dias não permitiu a discussão mais ampla do nosso contrato. Feita a troca de controle, iniciamos
essa discussão de modernização e incluímos várias dessas novas obrigações, a duplicação do trecho de Várzea Grande a Rosário, para quem conhece, com destaque à área de escape, que o presidente Luiz falou agora há pouco, o sinal 4G, que até o final desse ano nós teremos cobertura 4G ao longo de todos os 850 quilômetros do trecho sob nossa responsabilidade. As torres já estão em implantação e seguimos discutindo algumas novas inclusões com a NTT, entre elas a iluminação de alguns trechos críticos da rodovia. Então, passando aqui rapidamente para as nossas obras, nós temos atualmente 9 contratos de duplicação em execução. Então, esses 9 contratos acontecem em paralelo, é o que permite que a gente tenha essas entregas tão significativas. Alguns já finalizando, outros pelo caminho e outros iniciando. O único trecho de todas essas obras que constam aqui, que ainda não foram contratados, é o contorno de Lucas, que é um projeto que nós ainda estamos em análise na NTT, mas temos expectativa de contratar ainda esse ano para iniciar as obras em 2027. Então, são 444 quilômetros de duplicação. Como eu falei inicialmente, a maior obra rodoviária em execução no Brasil. E aqui eu acho que a gente já começa a trazer realmente resultados. Nós tivemos aquele número de 83%, que era que ainda não tínhamos o fechamento do ano. Esse número aqui é o mais significativo para nós. Nós tivemos no primeiro trecho 100% duplicado, que era um dos mais críticos da rodovia. Quem conhece a rodovia sabe que o trecho de Posto Gil a Nova Mutum era um trecho muito crítico. Nós tivemos, em 2023, que foi o ano fechado antes da troca de controle, 25 óbitos nesse segmento. No ano passado, com a duplicação já executada e liberado o tráfego, esse número reduziu para um óbito. Então, nós temos 95% de redução de mortalidade nesse segmento, e isso é o resultado que nós podemos projetar que vamos alcançar quando tivermos todos os trechos duplicados. Esse é o número, são 24 vidas salvas por ano. Então, se todo o resto que nós fizemos até agora não valesse a pena, em apenas 90 quilômetros, apenas nesse segmento que era um dos mais críticos. Isso tem valido a pena. Bom, aqui trazendo alguns outros números, 230 quilômetros de duplicação entregues, a redução de mortes, a redução do prazo de obras, uma redução de custos estimada ainda de forma preliminar, considerando a metodologia do Banco Mundial, que considera apenas as horas economizadas de todos aqueles usuários da rodovia, projetamos uma economia da ordem de 750 milhões de reais por ano. E isso sem considerar todos os benefícios, ganho de produtividade com menor tempo de viagem. Hoje, um caminhão que desce de Sinop até Rondonópolis conseguiria, no tempo que faz 4 viagens hoje, fazer mais uma, fazer 5 viagens. Então, isso é um ganho de produtividade impressionante. E aqui, só para finalizar, a gente traz tudo isso que a gente está realizando e com muito compromisso, com seriedade, com qualidade, e o reflexo disso são algumas premiações que nós temos recebido. O IRI, que é o índice de regularidade, eu sei que a maioria aqui é advogado, mas é o que sacode na rodovia quando você está andando. Então, uma referência, o IRI de uma pista de Fórmula 1 é determinado que não pode ser maior do que 1. O IRI médio da nossa rodovia está em 1,2. A exigência da NTT é 2,7. E esse trecho que nós ganhamos, o melhor IRI do Brasil, está em 0,58, que é um trecho que quem viu, o governador colocou um copo de água no painel da van e ia andando a 100 km por hora e não derramava a água do copo. Então, esse é o nível de qualidade que nós estamos trazendo, e fomos premiados 2 vezes pela NTT no Prêmio Destaque, entre as 31 concessões federais que existem hoje, por 2 anos seguidos como melhor gestão de obras e investimentos. Então, esse é o trabalho sério que nós, como Nova Rota, com a responsabilidade que tínhamos de honrar todo aquele esforço que foi desprendido,
e que depois, por virar um case que inspirou outros, que aumenta a nossa responsabilidade. Então, é isso que nós queríamos trazer aqui para vocês. Agradeço a oportunidade de poder participar. Obrigado. De novo, né? Obrigado por serem sucintos com um tema tão grande. Só para complementar e encerrar, parabenizar também a AGER, né? Porque a gente acompanha o trabalho da nova AGER, né? Você, Luiz, o Noril, toda a diretoria, e a gente vê essa evolução que a nossa agência regulatória aqui do estado do Mato Grosso tem alcançado. Eu já fui na AGER tempos atrás, aí, uns 8 anos atrás, realmente dava até tristeza em lá, né? E hoje é outra agência, né? O compromisso que vocês têm, a evolução, buscar essa questão da regulação, mas não com a questão do consenso, da responsabilidade, não só a questão da punição. Parabéns. É do Estado, né? A gente fala que o Estado está deixando um legado também regulatório, não só um legado de obras, mas também regulatório para as próximas gestões, né? Que é o que sustenta juridicamente os contratos e, de fato, está ficando. O governador é ousado quando nós falamos que na CGU está por aqui o Ruxiga, que a meta nossa, que nós tínhamos 20% numa régua de 0 a 100, não é vergonha dizer onde é que nós estávamos, para ninguém, e que nós combinamos 50%, nós passamos, estamos com 57%, neste momento estamos na iminência de chegar a 75%, se aprovado o nosso marco legal, está já na Assembleia, e, enfim, vamos compartilhando essa evolução e fica também o legado regulatório, fruto do esforço, a gente sabe o quanto o pessoal da AGER tem trabalhado lá dentro. Ô Luiz, deputado Rubens Bueno, nosso conterrâneo lá do Paraná, está por aqui, uma surpresa. Presidente da GEPAR, hoje, fantástico, contribuindo com a experiência. Grande amigo. Parlamentar. Seja bem-vindo, obrigado. Hoje, um grande regulador, estivemos por lá também na GEPAR, que é uma excelente agência. Mas, sem fugir, já estamos antecipando bastante o tempo, eu queria ver se a doutora Gisela fazer um desafio. Será que consegue em 5 minutos? Depois o doutor também mais uns 10 minutos? Eu sou corredora maratonista, Isso, então... Ótimo, porque daí a gente também consegue abrir para perguntas. Tenho certeza que esse tema instigador, o doutor Milton está correto, né? Alguém deveria fazer essa pergunta, certamente o senhor sabe a resposta e sabe que a importância é um avanço jurídico que propiciou isto. E um TCU validar isto foi um avanço extremamente significativo, né? Então, não quero também me delongar, mas só convalidar esse case do sucesso e que muitos devem estar orgulhosos aqui dentro que participaram dessa história. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicio cumprimentando o presidente Luiz Nespoli, agradecendo a oportunidade, o convite para que a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso estivesse participando deste evento tão importante, tão atual, tão necessário, especialmente para o direito contemporâneo, para a administração pública e para a sociedade como um todo. Então, agradeço mais uma vez, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento toda a diretoria da AGER, todos aqueles que estão participando, advogados, procuradores. Um cumprimento aos meus pares aqui nesse dispositivo, onde muito me honra participar. E me coube aqui falar, claro, da importância, né, da deferência aos atos das agências reguladoras, mas com enfoque, com um olhar especial para o papel da advocacia, né, no controle da legalidade regulatória. Mas eu não posso deixar, senador Cidinho, de, ao iniciar minha fala, destacar a participação da OAB nesse processo todo, né, da Rota do Oeste, da BR-63. E no momento em que antecede, ali quando o senador colocou, em 2021, o início da devolução consensual, né, do contrato de concessão, a OAB teve um papel determinante naquele momento. E tudo isso inicia a partir do momento em que nós criamos uma comissão especial da BR-63. Essa comissão elaborou um relatório muito detalhado acerca da inadimplência do contrato. Esse relatório foi encaminhado aos órgãos de controle, a NTT, TCU, TCE, o governo do estado. Realizamos aqui na OAB Mato Grosso talvez uma das maiores audiências públicas da história. Ela foi simultaneamente realizada em 5 municípios. Tivemos a participação do ministro Tarcísio, do AGU, hoje o ministro André Mendonça, do Senado Federal, e naquela ocasião o então diretor da Rota do Oeste, Júlio Perdigão, fez um compromisso. Se nós não conseguirmos firmar o TAC para que algum ente privado viesse, assumisse um contrato, que era um contrato muito difícil de alguém assumir realmente, ele proporia a devolução amigável.
Então, a partir daí, a história toda foi aqui detalhadamente contada. Então, mas a OAB teve uma participação muito importante em todo esse processo e continuamos com a nossa comissão especial ativa, acompanhando, participando das comissões, e isso para nós é um motivo de muito orgulho também. Mas, falando um pouquinho aqui, né, da importância da deferência dos atos das agências reguladoras, e aí a gente não pode deixar de falar da importância da advocacia. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais complexa e tecnológica, principalmente quando nós falamos aí dos serviços essenciais que são prestados, transporte, saneamento básico, medicina suplementar. Então, cada vez mais complexo, é necessário que seja tratado com a maior qualidade técnica, a maior expertise possível. Daí a importância das agências, necessidade de decisões técnicas especializadas, e o papel da advocacia, ele surge exatamente na garantia da legalidade e segurança jurídica, como a doutora Silvia já falou, já tratou um pouco aqui, então eu fico muito tranquila para passar rapidamente sobre o tema. Né? As agências reguladoras, elas trazem autonomia técnica, especialização, regulação de setores estratégicos e o equilíbrio entre o interesse público e a atividade econômica. Na verdade, a minha apresentação é muito mais um roteiro, né, para a gente falar um pouquinho. E quando a gente fala em deferência regulatória, nada mais é do que o reconhecimento da expertise técnica das agências, o respeito à capacidade institucional. Este ponto é muito interessante, a autocontenção judicial em matérias técnicas. E nesse tema especificamente falando, o presidente ao início destacou o papel das agências na atuação do consensualismo, na busca de consensualizar os conflitos. Nós vivemos hoje em uma sociedade absolutamente litigante, né, onde a judicialização ela tem tomado conta de todos os setores. Nós tivemos semana passada aqui em Cuiabá um evento com 4, 5 ministros, inclusive o ministro Gilmar Mendes estava presente, e o tema era desjudicialização. A necessidade de nós buscarmos formas alternativas de solução de conflitos. E quando nós falamos em serviço público, as agências reguladoras têm um papel essencial nessa busca de solução de conflitos, através da conciliação, buscando consensual, e nós temos exemplos muito significativos de sucesso nesse sentido. E lembrando que quando nós falamos também em deferência regulatória, não estamos falando em ausência de controle. Essa deferência também encontra os seus limites, é claro, no controle da legalidade permanece essencial, permanece essencial. A fiscalização quanto à proporcionalidade, quanto à razoabilidade, garantia do devido processo legal, inclusive devido processo legal administrativo, a proteção dos direitos fundamentais. E aí, quando vem a advocacia como essencial, eu entendo o advogado, ele entra como um elo aí entre o ente regulado, a administração pública, o poder judiciário e a sociedade. Então, a atuação da advocacia ela é estratégica no ambiente regulatório, atua participando de consultas, audiências públicas, defesas técnicas das empresas aos cidadãos, contribuição para a estabilidade e segurança jurídica, como nós falamos. Então, nós terminamos atuando, a advocacia, o advogado, termina atuando como garantidor da legalidade no âmbito da regulação. Então, verificação dos limites legais nas agências, combate aos abusos e excessos regulatórios, também citado aqui pela doutora Silvia, a necessidade de se combater os excessos regulatórios, questionamento de extrapolação normativa, esse é um dos grandes problemas. Eu atuo há aproximadamente 15 anos com concessionários, com serviço de concessão, e muitas vezes a gente vê as agências que têm um papel excepcional, essencial, extrapolando na normativa, extrapolando os seus limites. Então, quando atua dentro dos limites da sua atribuição, é essencial para o sucesso daquele contrato. Porém, quando extrapola, a gente termina caindo na judicialização e a necessidade da regulação, da regulamentação. Fortalecimento institucional, por meio do controle jurídico também.
Aqui, como disse, quando nós falamos na garantia da deferência, só lembrando, a deferência não é submissão, né? A agência não possui o poder ilimitado, há necessidade do equilíbrio institucional, o controle judicial, legislativo e social, e a advocacia nesse meio, como eu disse, como um instrumento democrático, como essencial à administração da justiça, a advocacia também tem papel indispensável aqui nesse contexto. Segurança jurídica e desenvolvimento econômico, previsibilidade regulatória atrai investimentos, senador Cidinho. Estabilidade institucional fortalece o mercado. Ambiente regulatório seguro beneficia a sociedade. E a advocacia, ela contribui para essa confiança institucional. Eu acho que nós, em um cenário onde nós conseguimos apresentar previsibilidade regulatória, estabilidade institucional, ambiente regulatório seguro, nós temos aí muito próximo do cenário ideal, especialmente para a sociedade, que é, ao final, o destinatário dos serviços. Desafio contemporâneo: equilibrar técnica e controle democrático. Fortalecer a autonomia sem afastar a fiscalização. Promover eficiência regulatória. E, é claro, garantir segurança jurídica e proteção aos direitos. Eu estou passando bem rápido mesmo, a pedido do nosso presidente aqui, né? E sigo para a conclusão aqui. A deferência, ela fortalece a estabilidade regulatória, o controle jurídico garante a legitimidade institucional, a advocacia é essencial ao Estado democrático e o objetivo final é sempre a proteção do interesse público. Mas, concluindo, realmente, eu queria só reforçar a importância, a necessidade da advocacia estar dentro de todo esse processo regulatório. A doutora Silvia foi muito feliz quando ela destacou a questão da necessidade de nós termos procuradorias bem estruturadas, né, procuradorias com os procuradores especialistas, né, a gente vê que isso faz toda a diferença para o fortalecimento, inclusive institucional, e a boa prestação dos serviços. Eu finalizo, presidente, atendendo o seu pedido, agradecendo mais uma vez a oportunidade, colocando a OAB Mato Grosso à disposição da AGER, das agências, do Estado, e para tudo aquilo que vise levar ao cidadão, à sociedade, uma prestação de serviço cada vez de melhor qualidade e eficiência. Muito obrigada, obrigada a todos pela atenção. Gentileza, quem é operador do direito, formado de direito, levanta o braço. Doutora, só para ver a que a senhora representa, muitos de fora, mas a grande maioria local, né? E, bom, fantástico. Só para entender a adequação do tema, né? Nós temos muitos operadores de direito orbitando em torno da regulação e é fantástico sua presença, que eu agradeço mais uma vez, que estava bem ocupada, chegou diretamente de viagem para cá, então um deferimento fantástico já às agências reguladoras da sua presença. Então, agora sim, fazendo no ambiente regulatório, a gente vai fazendo conhecimentos e amizades. Agradecer a amizade que eu tenho com o Maurício Portugal, que 2 vezes já veio a pedido da AGER voluntariamente, né, dedicar tempo e paciência para trazer pílulas do conhecimento. Mesma coisa faço para Adalberto, tá? Adalberto e outros tantos deixo de fazer e peço desculpas, né? Por também momentaneamente ceder tempo de voluntariedade, né? Que isso também é importante para o serviço público evoluir, ter pessoas capazes dando tempo voluntário para a evolução da nossa capacidade regulatória, capacidade, maturidade, inclusive, escutando controverso, que você falou bem, e eu não vi a palavra controverso, mas o que mais nos faz melhorar como agência é bons controversos vindo do operador do direito. Conseguir captar o que o seu demandado traz e trazer para a gente como controverso para a gente melhorar. A agência melhora com controverso bom. Aí impede da gente fazer bobagem. E aí o controverso impede de judicializar, ainda no recurso administrativo, até a última instância, e nos torna melhores como sociedade. Muito obrigado pela vossa participação. Abro a palavra, então, agora para o amigo, posso chamá-lo assim, Maurício, espero que sim. Obrigado, Luiz. Olha, para mim,
tenho um prazer muito especial em estar aqui hoje, em vista particularmente das pessoas que estão aqui, mas também de várias pessoas que eu conheço que estão na plateia, né, desfrutar da hospitalidade da AGE, do Luiz, sabendo, né, do trabalho que ele está fazendo com sua equipe de melhoria da AGE, ter a oportunidade de estar com a Silvia e com o Milton, né, que são parte da revolução que trouxe a NTT, que era o patinho feio da regulação federal, para se tornar a melhor agência, em minha opinião, da regulação federal. É também um enorme prazer. E a doutora Gisela, essa daí a gente trabalhou junto, lado a lado, né? Atuamos juntos, tive a oportunidade de presenciar, né, o trabalho dela em primeira mão. E a equipe do governador Mauro Mendes, eu vou deixar para falar daqui a pouco de vocês, né, senador e Luciano, porque se eu falar agora vai parecer adulação, né? Então, daqui a pouco eu falo de vocês. Além disso, tem ali o Adalberto, que quando eu estive no governo, somente 20 anos atrás, era meu controlador no governo. E com ele, a relação de deferência era um pouco diferente, porque eu ia lá no TCU aprender com ele. Ficamos tão amigos, né, que somos amigos pessoais até hoje, é meu amigo pessoal até hoje, né, e várias vezes eu aprendi com ele. Aliás, o modelo de contrato que foi repetido por anos, até a NTT agora na 5ª rodada, mexeu e que influenciou todos os setores, foi aquele contrato que a gente desenhou junto, da BR-116-324. Foi uma experiência, para mim, de muito aprendizado, e sou extremamente grato ao Adalberto por isso. Bom, primeiro, assim, sobre o problema da deferência, né? Eu vou falar umas coisas aqui que talvez sejam desagradáveis para controladores da administração. Primeira coisa é o seguinte: teoria da deferência não foi feita para tribunais de contas. Teoria da deferência foi feita para o controlador último das decisões administrativas, que é o judiciário. Então, assim, discutir deferência do Tribunal de Contas à administração pública não me parece sequer um tema, para ser sincero, tá? É parte de todas as distorções que a gente viveu aí ao longo dos últimos anos, tá? Tribunais de contas, primeiro assim, agências reguladoras foram criadas para serem livres. Agências reguladoras foram criadas para serem autônomas. Agências reguladoras funcionam como juízes na esfera administrativa entre o concessionário, o usuário e o poder concedente. Ela tem que poder ter a capacidade de contrariar o poder concedente. O TCU é um órgão de contas, um órgão administrativo. Estou falando do TCU, mas na verdade não é o TCU. Os tribunais de contas, como um todo, são órgãos administrativos vinculados ao poder legislativo, tá? E que, portanto, ele tem lado nessa relação de usuário, poder concedente e concessionário. Qual é o lado dele? É o lado do poder concedente. Ele, portanto, a gente pode discutir o controle sobre outros entes, mas controle de decisão regulatória ele não poderia fazer, porque isso faz com que você tenha um controlador que tira, né, a neutralidade regulatória da agência, puxa ela para o poder concedente. Então, assim, a própria ideia, o próprio desenho institucional que leva o TCU a controlar, e vamos lá, tá? É um controle, vai piorando, porque você olha, é um controle eventual, ele decide o que é que ele quer controlar, então ele não é uma instância recursal, né? Ele controla o que ele acha que ele deve controlar, né? E a pior coisa que aconteceu na nossa regulação nos últimos anos foi a aplicação, não a aplicação de sanção, tá? Porque se você pega o histórico do TCU, que é o que eu acompanho mais de perto,
ele não aplicou muitas sanções a funcionários públicos, né? Não aplicou, apesar de todo mundo falar que aplicou sanções pessoais, não, isso não é verdade, tá? O que é verdade é que a mera abertura de processos, e muitos processos foram abertos contra pessoas que não tinham feito nada de errado, tá? Eu posso citar uma lista aqui, eu dei uns 6 pareceres pro bono para pessoas que eu sabia que não tinham feito nada de errado, na época que abriram um processo contra elas, sobretudo ali durante a época da Lava Jato, que as coisas saíram completamente do controle. Punição pessoal, abertura de processo, eu acho que não sei o quanto é claro. Quando você abre um processo TCU para fazer uma oitiva de um agente público, muitas vezes no documento inicial tem a ameaça de uma sanção, uma multa de X milhares, centenas de milhares de reais, e a ameaça da inabilitação do exercício de função pública. Você pega um funcionário de carreira que tem 20 anos e você faz uma ameaça dessa, o sujeito é a pior coisa que você pode fazer com a vida profissional dele. O que é que ele faz? Ele vai contratar a AGU, tem hoje a função de defendê-lo, se houve um parecer favorável ao ato dele, mas por muito tempo isso não era uma coisa completamente clara. E várias dessas pessoas que sofreram esses processos foram contratar advogado privado para se defender, para atuar em paralelo com a AGU. Você basicamente bota uma espada em cima do agente público. E o que é que isso criou? Isso criou o apagão das canetas, né, que foi um fenômeno que a gente teve na União por muito tempo. Bom, dito isso, tem esperança? Tem esperança, felizmente. Mas eu não sou e não acho que a gente pode ser ingênuo de achar que os problemas estão resolvidos, né? A SESEX Consenso está mudando o TCU, porque finalmente o TCU está entrando nos problemas, ele está sendo parte do problema, ele está entendendo o tamanho do problema e envolvido nisso que o Luiz falou, buscar a solução, né? Ele não é um mero crítico sentado lá e aplicando punições, né? Ele é agora um órgão que tenta participar da solução. E aí eu vou dizer uma coisa também que, para mim, a grande pergunta, né, e isso não tem a ver com as pessoas físicas, tá, gente? Eu estou falando, não é nada pessoal. A grande pergunta é por que a SESEX Consenso não apareceu antes? O contrato da Rota do Oeste, era inviável desde 2016 e não era segredo para ninguém. Eu escrevi vários artigos dizendo tem que renegociar, quando muita gente dizia que era ilegal, porque você olhava o contrato e era a melhor solução renegociar. Por que a gente não fez antes? Eu vou dar a resposta agora que vai parecer uma adulação à equipe do governador Mauro Mendes, ao senador e a Luciano. Porque a gente não tinha um Mauro Mendes envolvido no problema. Eu não estou falando da Rota do Oeste, tá? Eu vi isso muito antes. Em 2016, quando todo mundo achava que era ilícito renegociar, Mauro Mendes era prefeito de Cuiabá. E eu não sei se vocês lembram, houve um problema sério com a concessionária de águas de Cuiabá, que você começou a ter intermitência de água. Tinha bairros que ficavam 3, 4 dias sem água, porque o concessionário, a controladora da concessionária entrou em recuperação judicial e, com isso, os bancos travaram todos os financiamentos no momento em que ela devia estar fazendo todos os investimentos para poder, né, para poder prestar o serviço adequadamente. Mauro Mendes, Rogério Galo, Alex, que era diretor-ouvidor da SEC. O presidente da SEC, na época, também era um ex-policial federal, Bustamante, Alexandre Bustamante. Esse time fez coisas que eu não vi ninguém fazer no país. Eles renegociaram a concessão, eles reestruturaram a concessão. Eu assisti de perto porque eu era advogado dos investidores que estavam entrando na concessão.
convenceram os bancos a assumir o controle da concessão, coisa que a gente não viu em nenhum lugar do país, né? Todos os bancos têm direito, né, a tomar o controle nas concessões para reestruturar. Ninguém nunca fez, nem o BNDES. Mas a equipe do Mauro Mendes convenceu Bradesco, Itaú, próprio BNDESPar, Banco do Brasil, Votorantim, né? Convenceu e eles viraram controladores da concessionária. Mas o melhor disso não é a abstração de ter conseguido renegociar. O melhor disso é que eu também não sei o quanto isso é claro para todos vocês, mas Cuiabá, em 2024, universalizou o acesso ao saneamento por conta dessa renegociação. Foi feito mais de 1,2 bilhão de reais de investimento em Cuiabá de 2016 a 2024. Cuiabá foi por 4 vezes o município do país que mais investiu per capita em saneamento. Peguem os rankings do Trata Brasil, que isso está lá, claro. Esse é o resultado da renegociação. Esse é o resultado que a gente devia ter conseguido na União anos atrás e não conseguimos. Precisou a mesma equipe né, levar isso para o âmbito da União. Você viu o senador nos dizendo que o Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas, estava desconfiado no princípio. Né? Quem fez com que essas desconfianças fossem superadas? A equipe do governador Mauro Mendes, a equipe da NTT, a equipe do Ministério dos Transportes. Mas não aconteceria se não fosse a equipe, a liderança política, né, do governador. Então, eu falar em Mato Grosso sobre esse tema é uma coisa especialmente, digamos assim, especial para mim, né, porque foi aqui que surgiu o tema da renegociação. Foi aqui que se fez uma renegociação que levou o saneamento, que tinha uma cobertura de menos de 60% de esgoto, menos de 80% de água, chegar a 90% de esgoto, né, e 99% de água, né, no intervalo em que se fez mais investimento em saneamento nessa cidade do que se tinha feito em toda a sua história. Né? Então, não estamos falando de coisas abstratas. Quando você olha o caso da CRO, não é diferente. Né? Você viu quantas vidas a gente economizou por conta da CRO, por conta dessa alteração que foi feita? Né? É uma coisa absurda que a gente não tenha conseguido fazer isso antes. Tá? Eu não estou... Veja, toda vez que eu falo isso, as pessoas às vezes se incomodam, principalmente as pessoas que estão que atuam no governo federal, como se eu estivesse procurando o culpado. Não estou procurando o culpado, não me interessa quem é o culpado, porque todo mundo tem alguma culpa. Né? Eu lembro dos engenheiros do Havaí, né? Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. Né? Então, todo mundo é culpado de alguma forma. Né? Mas não é essa a questão. A questão é, a gente não pode deixar que isso aconteça de novo. E está começando a acontecer nos grandes contratos de saneamento. Tá? Os grandes contratos de saneamento modelados pelo BNDES já precisam ser renegociados. As agências que estão fiscalizando não perceberam ainda, muitas vezes. Tá? Está se acumulando reequilíbrios que estão crescendo, né, em escala geométrica. Ninguém está fazendo reequilíbrio cautelar na maior parte do processo. Quem está fazendo reequilíbrio cautelar é a União e o Estado de São Paulo. Né? E os projetos estão ficando insustentáveis. Tá? O caso que iniciou tudo isso foi o caso da SEDAI. Eu não sei se tem gente aqui da Genessa, me perdoe, eu tenho que dizer essas coisas publicamente. Faz parte. Faz parte. Não precisa a pessoa levantar o braço. Eu preferia falar
mal por trás e não pela frente. Esse negócio de falar mal pela frente das pessoas é muito chato, mas às vezes eu acho que é minha função fazer isso. Contratos de saneamento são insustentáveis. Eu publiquei hoje um artigo na Folha de São Paulo falando dessa insustentabilidade. E a mesma coisa, todo mundo tem culpa, né? Muitos atores têm culpa, né? Governadores, as fábricas de projeto, BNDES, Caixa, o próprio setor financeiro, o mercado de capitais, muita gente tem culpa, né? E todo mundo prefere não chamar atenção para o problema, porque se você disser que tal e qual projeto está inviável, né, não tem sustentabilidade, no dia seguinte os bancos estão lá batendo na porta para dizer, e aí, vai pagar meu financiamento? Vou puxar a cordinha e fazer um vencimento antecipado de dívida. Ninguém quer isso, evidentemente. O mercado de capitais, se você falar isso abertamente, essa empresa, aquela tem um problema, no dia seguinte, tá, o preço da ação cai. Na hora que o preço da ação cai, para manter os covenants, né, os índices financeiros que os financiadores exigem, os acionistas têm que aportar dinheiro. Né? E vários dos acionistas estão, nesse momento, né, endividados no setor de saneamento. Está bem difícil. E os governantes não estão vendo o tamanho do problema. E não estão vendo porque como é que os players, em regra, lidam com isso? Eles vão desviando do contrato aqui e ali. As agências, por conta do nível de maturidade institucional, não conseguem fazer uma fiscalização efetiva. Né? É raro no setor de saneamento você ter uma fiscalização efetiva. E isso retroalimenta. Então, se você consegue que a agência não tenha fiscalização efetiva, o incentivo para você desviar do contrato vai aumentando. Né? E o problema está crescendo porque ninguém está apontando para ele. Então, a gente precisa olhar a experiência, essas experiências que o Mato Grosso tem, particularmente a experiência do Mato Grosso no setor de saneamento, para olhar de novo, rever esses contratos do setor de saneamento, para tentar resolver esses problemas antes que a gente tenha novamente, um conjunto enorme de contratos extremamente importantes para o país, desabando por insustentabilidade econômico-financeira. Com isso, eu queria agradecer novamente ao nosso anfitrião, Luiz, a Gé, aos colegas aqui do painel, e dizer que estou completamente à disposição, né? Acho que é claro para vocês que esse tema é um tema da minha vida, né? Então eu só falo sobre isso, só durmo e acordo pensando nisso, só escrevo sobre isso. Então, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Não só à disposição como professor, a gente termina dando aula, Adalberto também deu aula aqui recentemente, eu sei, mas também para ter a oportunidade de dar consultoria para entidades públicas. Eu estou focando agora em dar consultoria. Eu estou ficando velho, né? Passei a vida toda trabalhando para iniciativa privada, hoje eu prefiro trabalhar para o poder público. Então, estou completamente à disposição para conversar, para dar palestra, aula, etc., e para ajudar no que eu puder. Muito obrigado, e a gente ainda vai ter muita conversa ao longo do dia hoje, né? Sempre o momento de encerramento é um pouco frustrante, porque temos tema aqui para seguir horas e horas falando, pessoas com capacidade para falar, mas eu acho que o propósito dessa partida já foi adequado. Passamos 10 minutos. Ainda vou pedir tolerância de 1 minuto para que possa se despedir. Eu vi que o professor já se despediu, mas eu passaria rapidamente e aí encurtamos um pouco o espaço de tempo. Qual é o tempo do intervalo? Já está no intervalo, para quem quiser, não tem problema, mas vai partir que horas exatamente? Isso, então temos um tempo importante, eu acho que 15h41, né? Vai dar tempo de fazer um lanche, se der uma despedida de cada um. Eu acho que o professor já encerrou, tá? E passamos então a Silvia. Eu estou bastante agradecido pelo painel e faço modernização e
e atesto as palavras do professor, posso chamar de professor, sempre quem sabe muito é professor, né? Acima de qualquer coisa, porque o Joci conduziu uma reunião com a Ana e com outros órgãos, onde o FMT falava, todos os contratos estão vencendo, todos estão em fase de conflito, né? Então, justas e perfeitas vossas palavras, passa a Silvia para a despedida. Eu fiquei um pouco preocupada em relação à minha fala, um tom muito pessimista. Meu Deus, né, o que será de nós? Eu queria trazer só 2 exemplos otimistas. Um deles em relação à deferência que o judiciário tem tido em relação aos leilões que a agência promove. Durante muito tempo a gente tinha questionamento, suspende leilão, era aquela correria, e tem sido cada vez mais raro, né? Mérito também da Advocacia Geral da União, minha casa, né? O pessoal se estrutura, mas a gente tem visto um judiciário deferente, né, aos leilões. O judiciário diz, olha, não faz sentido discutir isso agora, teve oportunidade, tivemos audiências públicas, tivemos toda a oportunidade, os estudos estão muito bem feitos, enfim, não temos visto há bastante tempo suspender leilão, felizmente. E tivemos também 2 decisões bastante recentes, uma ação civil pública lá no Rio e uma segunda ação popular no Paraná, discutindo free flow, e ambas favoráveis à implantação do free flow, assim, dizendo que sim, estamos no nível de maturidade adequado, a despeito da recente deliberação CONTRAN, enfim, o judiciário ele até disse, olha, tudo bem, essa deliberação suspendeu, mas eu considero que está adequado, uma decisão do desembargador Guilherme, ali do TRF da 2ª Região. Enfim, acho que são duas respostas de que sim, há deferência, né, aos atos da agência, felizmente. Por fim, eu agradeço especialmente à Leia, um elogio à organização, ao acolhimento. Vocês brilharam e continuam brilhando, ainda tem uns painel pela frente, mas agradeço muitíssimo o carinho, a acolhida e o convite, mais uma vez. Muito obrigada. Perfeito. Passar ao Cidinho e vamos na ordem, né? Obrigado pela deferência, é o melhor gabinete do mundo. Obrigado pela oportunidade de participar de um painel de pessoas tão qualificadas, né? Eu sou uma pessoa bastante simples, né? Então, para mim, até é meio difícil estar no meio de tanta gente, doutor Maurício, a Silvia, a Gisela, né? Mas para nós, foi uma satisfação para mim, acho que para o Luciano também, partilhar com vocês um pouco, né, dessa nossa experiência da Nova Rota do Oeste. E, doutor Maurício, nós vamos precisar de você, do senhor, viu? Estamos precisando lá porque agora nós estamos na segunda fase, né? Quando a gente assumiu, a Rota do Oeste era um patinho feio. Então, todo mundo achou que talvez ia quebrar a cara, não ia acontecer nada, né? E agora as coisas estão acontecendo, nos tornamos um patinho bonito, né? E agora temos algumas dificuldades, né? Até dessa interpretação. Se a Rota do Oeste, ela é uma empresa que eu considero que é uma empresa privada, ela sobrevive graças ao contribuinte que paga o pedágio, né? Embora ela tenha um acionista público que é o IPTEPAR. E nós tínhamos uma mesa técnica que a gente conseguiu avançar bastante as obras devido a essa mesa técnica que nós tínhamos consensado com o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, né? E essa mesa técnica venceu no final do ano passado agora, e nós agora estamos passando por muita dificuldade da concessionária das coisas avançarem, não por falta de transparência, falta de controle, porque eles lá, eu falo que eles são mais realistas do que o rei. No sistema de governança que tem na Rota do Oeste é um sistema mais rígido que tem. Eu sou empresário, tenho empresa, tenho compliance, mas lá é muito mais, né? E estamos passando por essa dificuldade agora que talvez uma participação sua, digamos, Luciano, um parecer, iria nos ajudar bastante. Nós estamos dispostos a, inclusive, contratá-lo para isso. Muito bem. E obrigado a todos. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade. Quando fui convidado, falei para nós, é sempre um prazer falar sobre a nova rota, sobre todo esse case que aconteceu, sobre as entregas que nós estamos fazendo, e com a grata surpresa de ter pessoas aqui que participaram e que conhecem muito perto o nosso case. O Maurício Cidinho trabalhou conosco há bastante tempo, ainda com o controlador, com o Odebrecht, na arbitragem, então é parceiro de longa data também, conhece bem e realmente acho que é o momento da gente voltar a conversar, Maurício. E eu queria só finalizar também convidando a todos que tenham curiosidade ou que queiram conhecer a nova rota. Nós estamos de portas abertas,
para poder mostrar toda a nossa governança, todo o processo que nós fazemos para a contratação das obras, para a execução, para atingir esse nível de qualidade que nós apresentamos aqui. Então, estamos de portas abertas para qualquer um dos participantes, para qualquer cidadão mato-grossense que tenha curiosidade de conhecer os detalhes da nova Rota do Oeste. Então, muito obrigado e estão todos convidados. Doutora Gisele. Bom, finalizo também agradecendo mais uma vez, presidente, pelo convite, pela oportunidade, a Leia pela receptividade e pela gentileza desde o início. Quero ressaltar aqui a fala do professor Maurício em relação à necessidade de se observar a necessidade de reequilíbrio desses contratos, especialmente no saneamento. Nós temos aí as vésperas do Marco Legal do Saneamento Básico, o tempo está passando, né? E esses reequilíbrios, essas renegociações precisam ter uma atenção antes que o problema torne-se ainda maior. Então, faço essa ressalva, destacando aqui, ressalto, na verdade, a fala do professor Maurício. E a advocacia que está atuando nessa área do regulatório, um recado, professor, é uma área que tem muito espaço para trabalho. Nós que atuamos um pouquinho e aqui na ordem a gente conversa com muita gente, as empresas, as concessionárias estão sempre buscando profissionais qualificados nessa área, especializados nessa área. Então, a vocês que estão se especializando, que estão buscando cada vez mais conhecimento e qualificação nessa área, ressalto que é realmente uma área muito importante e a OAB está à disposição, inclusive, para a gente realizar cursos, palestras, qualificação, porque eu sempre falo, a advocacia bem qualificada reflete numa melhor entrega da prestação judicional, reflete sem dúvida nenhuma em toda a sociedade. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, desejando a todos aí um excelente final de evento.